Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres em que Deus o ressuscitou das trevas para a luz, então verás a mão de Deus, então terás a salvação. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a salvação. Confessar Jesus não é brinquedo, pode custar muito, meu irmão, mas ele acaba com teu medo, dando seu amor e seu perdão. Então verás a mão de Deus, então terás a salvação. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a salvação. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai. Gálatas 4:6. Com essas palavras, que são lema deste quarto domingo após Pentecostes, 20 de junho de 2021, saúdo todas as pessoas que assistem esta gravação, especialmente os membros da comunidade evangélica de Lomba Grande e os membros da comunidade evangélica de Confissão Luterana Feitoria. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama Abba, Pai. Jesus, no Pai Nosso, nos ensinou a orar, Pai Nosso que estás nos céus, e Ele não apenas nos ensinou como mestre, mas Ele, enquanto Filho de Deus por excelência, nos deu parte nessa dignidade de filhos e filhas de Deus. E o apóstolo Paulo, aqui na Epístola aos Gálatas, ele fala dessa dignidade das pessoas que pertencem a Cristo. Não somos mais servos, não somos mais escravos, mas somos filhos livres e amados de Deus. E agora o apóstolo, então, ele reúne as três pessoas da Trindade em um único agir para descrever como Deus opera em nós a fé e também opera em nós essa legítima ousadia de podermos chamá-lo não só de Deus, não só de Senhor, ou de Criador, ou de outras coisas mais pelas quais Ele é conhecido, mas de chamá-lo também de nosso Pai. Deus, o Pai, enviou ao nosso coração o Espírito, que é o Espírito do seu Filho. Portanto, as três pessoas divinas estão unidas para colocar em nossa boca esse clamor, Abba, Pai, este privilégio de chamarmos Deus, o nosso Criador, também de nosso Pai. Realizamos este momento de gravação, oração, louvor e meditação em nome do Trino Deus, que é exatamente Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém. Queridos irmãos, caras irmãs, o Evangelho indicado na nossa igreja para este quarto domingo após Pentecostes se encontra em Marcos capítulo 4, versículos 35 até 41. Lá lemos e ouvimos: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem do lago. Do lago agora acrescentei, mas deveríamos então imaginar, porque se trata de um lago. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água.
E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Até aqui a leitura do Evangelho. Naquele dia, diz o Evangelho, aquele dia é o dia em que Jesus, por meio de parábolas, ensinou a multidão, ele sentado no barco, à margem do lago de Genezaré, do mar da Galileia, ensina a multidão e agora, depois de encerrar o seu ensinamento, temos conversado sobre isso em gravações passadas, das parábolas de Jesus que giram em grande medida em torno da realidade da agricultura, da lavoura, da natureza, do semear, do plantar, do colher. E agora, sendo já tarde, Jesus encerra o seu ensinamento e diz aos seus discípulos: passemos para a outra margem, no caso, acrescentei, do lago. Eles, os discípulos, despedindo a multidão, o levaram como estava, quer dizer, ele já estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ou seja, Jesus tinha os seus 12 discípulos, também conhecidos por apóstolos, mas ele tinha também outros seguidores, discípulos e discípulas, e agora, além do barco que leva Jesus para a outra margem do lago, há outros barcos que seguem aquela navegação. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Dizem os estudiosos, eu nunca estive lá na Palestina, em Israel, mas que o lago de Genezaré, ele tem lá momentos em que, meio que de uma hora para outra, então o lago fica bem agitado e sopra vento forte, e mesmo pescadores profissionais, ou pelo menos já muito experientes, muitas vezes são pegos de surpresa por fortes temporais, e esses temporais podem ser realmente ameaçadores. De modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, na parte traseira do barco, dormindo sobre o travesseiro. Alguns acharam, depois de todo um dia de ensinamento, Jesus estava talvez cansado e agora então precisa descansar. Ele, claro, era ser humano como nós, e então depois de um dia de trabalho também ele ficava cansado, mas eu penso que a mensagem do Evangelho ainda vai numa outra direção. Em todo caso, Jesus estava na popa dormindo, os discípulos o despertam e lhe dizem: Mestre, não te importas que pereçamos? Passamos o dia ouvindo o teu ensinamento. Mas agora, o que essa tua doutrina, esse teu ensinamento nos ajuda agora quando nós estamos aqui passando apurado? Mestre, nós aqui agora não precisamos só de ensinamentos, não precisamos só de palavras bonitas, mas precisamos de ajuda. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até ao vento e ao mar lhe obedece? Como é que não tendes fé? E por aqui eu quero iniciar então a explicação por que Jesus estava dormindo. Claro, ele era um ser humano como nós, precisava de descanso, mas eu penso, o dormir de Jesus ainda aponta para um outro aspecto. Ele não precisa ter medo, porque ele sabe quem é Senhor sobre as águas.
As outras leituras bíblicas indicadas para este domingo, exceção feita a epístola, que é o texto de pregação, mas o Salmo e a passagem do Antigo Testamento, lá de Jó 38, fazem referência ao Deus Criador que põe limites às águas, para que as águas não ultrapassem os seus limites e não sejam não sejam ameaça para as demais criaturas. Essa referência a Deus como o Senhor sobre as águas é uma referência muito importante quando a Bíblia fala do Deus Criador. E Jesus agora, ele sabe nas mãos de quem ele está, que é nas mãos desse que é o Senhor sobre as águas e que impõe os limites, que essas águas não podem extrapolar. Por isso, ele não só está dormindo porque está cansado, mas ele dorme porque ele está confiado. Os discípulos o acordam, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. Agora é o próximo aspecto, que é que Jesus não apenas confia naquele que tem poder sobre as águas, mas ele mesmo participa deste poder. A ele foi dada, como ele mesmo diz, depois da sua ressurreição, toda a autoridade no céu e na terra, e Jesus participa da autoridade de Deus sobre a criação, no caso aqui representada pelo vento e pelo mar. Acalma-te, emudece. Então lhes disse: porque sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Pouco mais adiante, lá no capítulo 8, Jesus vai perguntar para os discípulos: o que o pessoal está dizendo aí a meu respeito? E eles vão dizer, uns dizem que tu é Elias, uns dizem que tu é Jeremias, outros dizem que tu és um outro profeta, e vocês dizem o que sobre mim? Daí o Pedro diz: tu és o Cristo. Aqui eles ainda não dizem tu és o Cristo, eles aqui ainda perguntam. Estão ainda assombrados, fazem a pergunta, mas não sabem a resposta. Também eles participam dessa dificuldade das autoridades religiosas, do povo, de crer, de confiar em Jesus e de reconhecer que Ele é quem Ele é, de fato, o Filho amado de Deus. Quem é este? Eles ainda não sabem a resposta. Em Marcos 8, Pedro vai dar essa resposta, embora também ali ele ainda não tenha toda a clareza a respeito daquilo que ele está falando, porque ele ainda compreende Cristo de uma forma equivocada, não a partir da cruz, mas de uma perspectiva gloriosa, de majestade, de poder. O barco que navega no temporal, ele é um conhecido símbolo, entre tantos símbolos existentes no cristianismo, é um símbolo que representa exatamente a igreja. O movimento ecumênico adotou o barco, uma cruz e umas ondas em volta desse barco, como um símbolo do movimento ecumênico, porque a igreja de Jesus Cristo é como esse povo que está dentro de um barco que navega num mar agitado. Essa passagem aqui, ela descreve exemplarmente essa situação. Afinal de contas, já tenho dito, os 12 apóstolos, o número 12, ele aponta exatamente para a realidade do povo de Deus, assim como no Antigo Testamento as 12 tribos. No nosso inário temos hinos que falam sobre a igreja como qual barco que singra pelo mar. Também outros hinos, por exemplo, Ó Mestre, o mar se revolta, um hino que talvez na nossa igreja não seja tão conhecido, mas que no meio evangélico, me parece, tem um certo assim, relativamente difundido. Portanto, uma imagem que descreve o que é a realidade da igreja cristã. E nós, hoje, 2000 anos depois, nós nos identificamos com esses 12 discípulos
Somos igreja que navega por um mar que sempre de novo é agitado e intranquilo e ameaça nos subjugar. E por isso nós também clamamos e buscamos aquele que não é apenas o mestre que ensina a verdade de Deus, mas é aquele que é o próprio Deus em forma humana e que participa da autoridade de Deus sobre todos os poderes do céu e da terra. E pedimos a Deus que em Cristo alimente a nossa fé para que nós possamos, em meio aos temporais da vida e também da existência como igreja, ou também nos dias aparentemente tranquilos e calmos, confiar que não apenas Deus é Senhor sobre o céu e a terra, mas Cristo participa desse senhorio e está conosco em nosso barco. E a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Se com tua boca confessares, cantei no início 2 estrofes do hino 483 do livro de canto da ESLB. Vou cantar agora a terceira estrofe. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Lhe obedecem? Perguntam os discípulos. Mais tarde Pedro vai reconhecer, tu és o Cristo, e nós queremos nos unir a Pedro nessa confissão a Jesus como Senhor. Nem seguro, nem economia podem o futuro garantir, mas sim a presença do bom Deus na ressurreição e no porvir. Então verás a mão de Deus, então terás a salvação. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a salvação. Oremos. Bondoso Deus, nosso Pai, graças rendemos, porque por Jesus Cristo, teu Filho, nos foi concedida a honra, nos foi dado o privilégio de podermos também sermos teus filhos e filhas, e que assim podemos confiadamente te invocar como nosso Pai querido. E obrigado, Senhor, que podemos confiar que Tu és não só o Criador de todas as coisas, mas também o mantenedor de todas elas, e que Tu colocas o limite ao mar e às forças da natureza, que Tu colocas limite a todo poder que queira se opor à Tua autoridade. E obrigado, Senhor, que Jesus Cristo, Teu Filho, participa desta autoridade e assim também acalma o mar e da mesma maneira também está presente junto à sua igreja nesse barco que navega por um temporal em busca e em direção da eternidade. Queremos nos confiar sempre em Tuas mãos, como pessoas, como indivíduos, como comunidade, como igreja de Jesus Cristo em toda a terra, que Tu queiras conduzir esse Teu povo tão cheio de fraquezas, tão tímido, tão cheio de pecados e de culpas. Permite, Senhor, que apesar de todos os pesares, possamos sempre de novo perceber Jesus Cristo no nosso barco e que nas tempestades possamos sempre de novo também corajosamente, ou mesmo que amedrontados, clamar por Jesus, que não é apenas mestre, mas aquele que salva. Assim pedimos, agradecemos e nos unimos na oração que Cristo nos ensinou quando dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores.
E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.